poderia compará-lo. Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e tira do seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore. E as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com quem poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de família, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para a Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos. Um pouquinho da palavra do nosso Deus para você, para mim, para todos nós. Esse exemplo que Jesus fala para explicar o que é o reino e como é reino. Ele tem uma explicação bonita também, um pouquinho histórica, teológica, que ele quis também dizer isso, porque Cristo é o Espírito Santo que fala para várias vertentes da nossa história, da nossa igreja. Ele também dizia significando quando ele fala da semente de mostarda, uma semente pequenininha, que quando ele faz uma metáfora, né? Ele fala assim, como um homem que pega essa sementinha, joga no jardim, ela cresce, fica enorme. E aí os pássaros vêm se acomodar na sombra. O que Cristo está dizendo? Está falando dele. Que quando ele dá melhor dizendo, quando ele der o Espírito Santo a mim e você, ok? Nós vamos atrair. Mas não é nós, no sentido eu, Marcos, Roberto. Não. É Cristo Marcos Roberto vai atrair pessoas espalhadas pelo mundo. Na verdade, Cristo estava dizendo para os seus discípulos uma outra explicação. Lembra das vertentes? O Espírito Santo explica para muitas. São muitas vertentes. Ele estava dizendo o seguinte, que a palavra dele, que é ele mesmo, um dia seria levada para os pagãos, não só para os judeus ali da Judéia e Jerusalém, mas para os pagãos, que são pessoas do mundo inteiro. Aonde forem batizadas, elas serão atraídas para acolher, para ficar com quem? Com aquele que é o arbusto grande. Quem? Cristo Jesus. Então, veja, são várias explicações, tá? Bom, dito isso, vamos à primeira leitura, que ela é muito importante. Nós ouvimos que toda a criação que Deus fez, aliás, aqui um adendo, toda a criação que Deus criou, toda a criação não é só o homem, não, e a mulher. O homem e a mulher faz parte da criação de Deus, do que o Espírito Santo criou. Ok? Então, o que acontece? A palavra está dizendo que toda a criação, mar, vento, estrela, sol, árvores, peixes, animais, terra, tudo que foi criado, tudo. Os frutos, todos ficaram sujeitos à vaidade. O que é a vaidade? É uma coisa má, é mal. O mal sujeitou a criação toda. Aí você fala,
Ô padre, Padre, o próprio Deus não disse que disse tudo que que ele criou é é bom? bom? Olha lá, Gênesis Ah, capítulo Gênesis 2, último versículo. Exatamente, ele termina a criação assim. E tudo que Deus fez, criou, sua criação é bom. Só que a criação toda, só os homens foram sujeitos à vaidade. Mas como assim? Como assim? Por causa do pecado, do homem. Tudo aquilo que o homem onde ele está, ele contamina ou com o bem, ou ele contamina o ambiente da pessoa que de perto, até o cachorro, até um gatinho, até uma plantinha. Uma vez um japonês fez uma experiência de feijão. Pegou Um feijãozinho, com o copo em cima do copo, e colocou o feijão feijão em cima de um algodãozinho. No outro copo, O segundo ele fez a mesma coisa. O feijãozinho em cima do algodãozinho dentro do copo. do copo. Pegou o terceiro copo, No colocou copo, um feijãozinho cru, tá? verdinho. E Verdinho. colocou em cima do algodãozinho. No primeiro, o No japonês primeiro, fez uma experiência assim. assim. Ele disse assim, Diz assim, danado, danado, eu não gosto de você. Tomara que você Tomara que você não cresça. No mesmo instante, ele foi pro segundo e disse, lindo, lindo, fofinho, cresce logo, viu? No terceiro, ele olhou e foi indiferente. Ele fez isso realmente de fadas, não. Uma experiência toda ela tá? verdadeira. Depois de um mês, ele viu o primeiro que ele disse para aquele feijão. Todo dia ele fazia isso, todos os dias. Ele falava, feijãozinho cru, não cresça, outro lindinho, outro ignorava. Depois de um mês, pasmem. O que ele falava, tomara que você não cresça. Ele falava de coração. Tava Estava preto. E não saiu daqui. Sujou todo o algodão. O algodão ficou preto, o copo ficou embaçado. O segundo estava meio metro já crescido. Porque ele mandava beijinho. Terceiro, continuou do mesmo jeito. Ou seja, sem nada para mim significa nada. Ficou do mesmo jeito. Então, a criação de Deus fez o pecado. Por quê? Do homem. Aonde o homem chega, ou ele leva a ser boa de Cristo e do diabo. Mas aí o autor sagrado está afirmando que toda a criação ficou sujeita ao mal. Mas não para servir. Chegará o tempo que ela será resgatada plenamente desse mal. No Apocalipse, mais antigos dizem assim, ó padre, padres, é verdade que um dia Deus mandou um dilúvio acabar com o mal, lá na Bíblia. Então significa que agora o Senhor, o mundo será destruído no fogo, né? Nenhuma coisa nem outra. Porque Deus nunca destruiu o que Ele criou. Quando houve o dilúvio, tudo que Deus criou não fez dilúvio. As águas baixaram depois do tempo do dilúvio. O que aconteceu? Apareceu as montanhas que nada foi retirado. A água tem uma simbologia do Espírito Santo, que é aquela que vai inundar e destruir o mal que o homem acabou caindo. E o fogo? Mas então o mundo vai acabar no fogo. Não é um fogo, é um fogo no Espírito. Então, como diz no Apocalipse, toda a criação será transfigurada. Toda. No Apocalipse, depois se tiver curiosidade. Então, tudo que Deus criou, Deus não destrói. É o homem que se destrói sozinho. E hoje nós falávamos lá, quem estava acompanhando, quem costuma acompanhar na Rede Vida, nós falávamos hoje com duas pessoas muito interessantes. Um é doutor em Teologia e Ciência, foi o doutor Antônio Siqueira, depois
Depois, a Visca, que é uma baita de uma pessoa maravilhosa. Seríssima católica, viu? E os dois estavam falando, a gente a entrou gente numa não profundidade de pensamentos assim. Se alguém chega Quem chega pra mim, olha só, isso aqui eu estava falando pra Estela. Ai, sabe aquele ator do Friends, Friends, morreu de infarto. Cidade, padre. Poxa, não lembro dele. Eu não lembrava mesmo. Eu nunca fui Friends. Agora tem uma turma que curte, né? Não sei quem é o autor. Aí depois opa, você de 40 e poucos anos lá que amanheceu, dormiu e amanheceu morta. Deu infarto nela. Bom, tudo bem, na minha vida. Não pensei mais nisso. Eu ouvi. O meu cérebro captou o que ela disse, os recados que chegam no meu cérebro. Entendendo isso. Tudo isso a gente falou tudo hoje. Tudo comprovado. Aí, passaram horas, dias, e eu tenho os meus problemas. Eu nem pensei nisso. Quando foi outro dia, eu comecei a ter... Eu tive um certo mal-estar no estômago. E eu estava sozinho. Na hora me lembrou o quê? Será que pode ser um infarto? Ai, meu Deus. Muitos de nós nos identificamos nesse tipo de coisa. O filho daquela moça vizinha, criancinha, morreu de meningite. Mas, meu Deus, eu tenho um netinho nesta idade. Ficou. Não é. Qualquer coisa, dá uma febrezinha na criança. O que você vai lembrar? Da morte do filho da vizinha que morreu com meningite. O que é isso? O nosso cérebro, ele é tão forte. Que aí tem a ver com a fé. A fé também está montada nisso. A fé é o que é? Flavinho contou pra gente agora lendo. A fé é a esperança daquilo que eu tenho, ouvi, creio, mas ainda não chegou na minha vida. Mas o meu cérebro isso com tanta veemência. Veja o que significa veemência no Google, tá? Com tanta convicção, com tanta força. O que acontece? Pela fé, eu consigo suportar qualquer coisa. Porque a minha mente ela se dirigiu a palavra do Salvador de uma tal maneira como a gente rezou aqui, uma missão. Cristo já venceu na minha vida. E cantamos. Cristo já venceu. Eu e a minha casa. Meu cérebro captou isso. E ele foi ungido pelo Espírito na hora que eu fui falando. Eu recebi a vitória de Cristo pelo meu batismo. Eu não sou Zé Mané, eu sou de Cristo. Veja, da mesma maneira, o meu cérebro captou o que eu vou fazer. Eu vou expelir no meu corpo tudo o que ele diz. Por isso que com a fé, Jesus falou, foi pela tua fé que essa cura aconteceu. Foi porque você acreditou que isso aconteceu. Da mesma maneira, negativamente, estou com medo. Eu estou com uma impressão ruim. Ei, isso você joga na sua mente pro teu corpo. Você vai sentir palpitação, você vai sentir falta de ar. Por isso que hoje muita gente está com síndrome do... O que é a síndrome do pânico? É porque a gente está vendo os olhos e o nosso cérebro está captando o quê? Capitando o quê? As doenças do Covid, a morte de não sei quem, o jovem que se suicidou, a mãe daquela menina lá, que contou que não gosta com esse tipo de comportamento, o outro. E na nossa casa também, o seguinte ficou assim, a nora, o que acontece? Meu cérebro está cansado de captar que
coisas negativas. E aí eu começo a colocar nos membros meus, no meu estômago, no meu intestino, por isso vem as diarreias, por isso dor de estômago, por isso mal-estar, palpitação, por isso isso tem infarto, isso morrer.